Boa noite, meu nome é Joyce, eu tenho 26 anos, sou design gráfico, tenho há 5 anos o diagnóstico de autismo e eu queria falar um pouco de como minha carreira, de como as minhas características, a minha deficiência andam juntas. Ser designer não é simplesmente fazer um cartão bonito de visitas, como muita gente pensa. Ser designer hoje é a gente pensar o tempo todo em problemas e acho que mais do que pensar em problemas é pensar em soluções em relação a esses problemas que a gente vê. E, e pensando no autismo, né, existem muitas questões, muitos problemas para ser dialogadas, de ser pensadas, de serem vistas e pensar em soluções em cima disso. E eu falo muito nos aspectos de quando eu tive o diagnóstico e tive noção de diversas dificuldades que eu tinha dentro de um contexto social e isso me fez parar para pensar de como eu poderia resolvê-las no meu dia a dia e no meu cotidiano. Naquela época eu não sabia que eu estava fazendo era processo de ser designer. E hoje eu vejo que faz muito sentido esses processos que eu acabei fazendo lá atrás. Muito desse processo que eu tive da minha vida pessoal foi a questão de reconhecer e ter propriedade das minhas características. Um exemplo maior é a questão de eu ter uma acessibilidade aumentada. Então, eu tenho uma entrada muito fácil de suprassom, luz, cheiro, e isso me deixa muito sobrecarregada. Então, dentro das minhas das possibilidades que eu tinha, eu tive que meio que criar soluções para amenizar mais esses impactos. Então, usar óculos escuro quando eu tiver com os olhos mais sensíveis, usar tampão de ouvido quando eu tenho muito som em minha volta. Então, essas foram algumas adaptações que eu acabei criando no meu cotidiano e que também hoje eu levo dentro do trabalho. Quando tem muito barulho, igual eu estava tendo a reforma, acho que o mês passado, perto do lugar que eu trabalhava, e a minha gestora simplesmente me alocou em outro espaço, mais silencioso por causa daquele barulho. Então isso foi a forma de adaptação que eu acabei criando junto com a minha gestora. Pensar em adaptação para autismo é um negócio meio complicado, porque, primeiro, é uma deficiência invisível, e segundo, que cada autista é único e ele vai ter a sua adaptação de uma forma muito individual. E então, o meu conselho como Joyce, autista e designer, eu acho que o processo mais importante em relação a essas questões é sempre conversar com as pessoas, tentarem entender de fato quais são as dores reais dessas pessoas que não estão inclusas ainda dentro do mercado de trabalho e através desse diálogo e dessas conversas criar soluções em conjunto em relação a que essa pessoa traz. É, eu sei que é muito difícil pensar, né, quando uma deficiência é invisível, mas acho que um exemplo maior, uma pessoa que é cadeirante, a gente dialoga, claro que pode ter outras dores além da cadeira de rodas, mas a gente já pensa na questão de rampa para conseguir diminuir um pouco das limitações que aquela pessoa tem que está em cadeira de rodas. A gente, em pessoas com deficiência visual, a gente pensa em piso tátil. Para o autista, ainda é muito a questão do diálogo. Eu tenho certeza que lá atrás, antes de pensar em rampa, antes de pensar em piso tátil, também teve a questão do diálogo com esse grupo de pessoas e o autismo está no mesmo processo. Então, dentro do mercado, eu acho que é muito importante o espaço da escuta, o espaço da empatia, para tentar entender as nossas necessidades e, a partir daí, criar um ambiente mais inclusivo para essas pessoas e, consequentemente, essas pessoas conseguir dar o melhor delas diante desse acolhimento que as empresas puderem fazer para todo esse grupo.
E tudo que eu tô falando é muito do que eu prego hoje no meu trabalho. É muito de adaptação, foi através do diálogo, foi através da escuta, através da troca. E é isso que eu aconselho a vocês nesse evento a ter esse espaço de empatia. É isso meu conselho, eu queria falar mais, mas eu até acho que estourei o tempo, mas é isso e espero que das próximas vezes eu possa estar presente. Um grande abraço.